Olá galera, professor Humberto Azariti em mais uma aula de física. Hoje vamos fazer exemplos de exercícios com relação à aplicação da fórmula para cálculo da quantidade de movimento, tá? Então eu botei aí o seguinte exemplo: determine em quilogramas por metro por segundo, que é a unidade no sistema internacional da quantidade de movimento, o valor da quantidade de movimento do corpo nos casos a seguir. Então, na letra A, uma bola de boliche de 7 kg a 20 metros por segundo no final da pista, prestes a derrubar os pinos. Então, primeira coisa em física, é sempre importante, quando a gente tem um problema, nós extrairmos as informações. Então, o que ele me dá? Ele me dá a massa, que eu vou chamar de m, que é 7 kg, e me dá a velocidade, que está em metros por segundo. Ótimo! Por quê? Porque a quantidade de movimento é a multiplicação da massa pela velocidade. E como tem que ser no sistema internacional, a massa tem que ser em quilogramas, a velocidade em metros por segundo. Então tá ótimo. Então a fórmula da quantidade de movimento é essa, Q é igual a m vezes v. Eu costumo brincar, para que se quiser decorar, é QMV. Por que o Q e o V estão com essa setinha? É porque eles são grandezas vetoriais. Eles têm sentido, direção, módulo e a unidade. Tá? A massa não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Mas enfim, na resolução do problema, para calcular a quantidade de movimento, que é o que basta eu substituir. No lugar do m, eu colocar o 7, no lugar do v, o 20, e multiplicar. 7 vezes 20, 140, o quê? Quilograma por metro por segundo. Tá? Porque quilograma é a unidade da massa, velocidade metro por segundo. Tá legal, galera? Então, esse é o primeiro exemplo aí de aplicação dessa fórmula. Nesse primeiro exemplo, multiplicação direta. Mas pode haver variações nesse problema. Dentre elas, o que pode ocorrer? Eu vou apresentar duas situações aqui. Essa daqui, um elefante de 5 toneladas deslocando-se a 10 metros por segundo na savana africana. Então você pode pensar assim, só multiplicar 5 por 10, 50 kg por metro por segundo. Não. Toma cuidado que a unidade de massa, ela não está em quilograma, ela está em tonelada, que é esse símbolo T. E como é que eu faço a conversão de toneladas para quilogramas? Eu preciso lembrar que, ou aprender que, uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Então, 2 toneladas são 2000 quilogramas. 3 toneladas, 3000 quilogramas. Ou seja, basta eu multiplicar o valor que está em tonelada por 1000. Então, 5 toneladas vai ser 5 vezes 1000, 5000 quilogramas. A velocidade eu não mexo, porque ela já está em metro por segundo. Agora sim, eu coloco na fórmula. Mais uma vez a fórmula, que é mv, que é igual a m vezes v. Só toma cuidado, a gente converteu a massa, e é a massa em quilogramas que tem que entrar na fórmula, senão não teria sentido a conversão. Então vai ser 5000 vezes 10, que é a velocidade. Então dá 50.000 quilogramas por metro por segundo. Em alguns exercícios mais aprofundados, vocês vão ver essa resposta em notação científica, tá? Que é em forma de potência de 10, que como temos 4 zeros aí, seria 5 vezes 10 elevado a 4. No entanto, eu vou apenas mostrar exemplos de aplicação da fórmula, sem entrar nesse detalhe de notação científica, que fica para uma outra aula, tá legal? E assim como a massa pode não vir na unidade do sistema internacional, a velocidade também. Então, nesse exemplo C, um automóvel de 1.500 kg a 90 km por hora em uma autoestrada. Então, a massa está ok, está em quilogramas, só que a velocidade está em quilômetro por hora, que é a unidade usual da velocidade. Aqui a gente está mais acostumado. No entanto, no sistema internacional de unidade, a velocidade tem que estar em metros por segundo. E como é que eu transformo de quilômetro por hora para metro por segundo? Eu faço uma conta de divisão. Qual conta? Primeiro, olha aí,
colocando os dados do problema, a massa está ok, tá? Para transformar 90 km por hora em metros por segundo, eu divido por 3,6. Sempre vai ser por 3,6, professor? Sim, sempre você vai dividir por 3,6. Então, 90 dividido por 3,6, 25 metros por segundo. Converti a velocidade para metros por segundo. Agora eu posso colocar na fórmula, tá legal? Um detalhe, você poderia querer saber, e como eu faço para fazer o contrário, metro por segundo para quilômetro por hora? Se de quilômetro por hora para metro por segundo eu dividir por 3,6, se você quer fazer o caminho inverso, a gente faz a operação inversa da divisão, que qual é? Multiplicação. Então, de metros por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6, tá? É um detalhe a mais aí que pode te ajudar em alguns exercícios, principalmente de cinemática, tá legal? Então, substituindo na fórmula, que é MV, a massa 1.500 vezes a velocidade, que é 25, não é para colocar 90, 25 é a unidade em metros por segundo. Agora, multiplicando, 37.500 kg por metro por segundo é a quantidade de movimento. E aí, até aproveitando aí para explicar a fórmula, repara que para calcular a quantidade de movimento, desse impacto aí, a gente tem que considerar a massa do corpo, tá? E a velocidade, tá legal? Então, finalizamos aqui a nossa aula. Eu espero que tenha contribuído para o seu início de aprendizado nesse assunto, que é a quantidade de movimento, ok? Forte abraço!